O meu nome é Marta Monteiro, sou estudante do curso de mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica à Pessoa em Situação Crítica do Instituto Politécnico de Beja. Realizei o meu estágio no Serviço de Urgência Geral Polivalente da Unidade Local de Saúde de São José, sob supervisão da enfermeira Joana Tomás, e o tema central do meu projeto de estágio é a integração dos enfermeiros na prestação de cuidados ao doente crítico, mais precisamente no serviço de urgência, a integração dos enfermeiros nas salas de emergência, com o objetivo major de promover a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e a segurança do doente. Venho assim então apresentar o trabalho que realizei ao longo dos meses. Aqui apresento um breve sumário daquilo que será a apresentação, com os seus objetivos, a pertinência da temática, os resultados do questionário que apliquei à equipa, a revisão sistemática da literatura que fiz sobre o tema, uma breve análise de dados em jeito de comparação, considerações finais e referências bibliográficas. O objetivo geral deste tema é, como já disse anteriormente, promover a melhoria da qualidade dos cuidados. Como objetivos específicos, identificar a pertinência da temática, conhecer os resultados do questionário que apliquei, identificar as estratégias facilitadoras do processo de integração com os dados obtidos também pela revisão sistemática e conhecer o estado da arte acerca da temática através dos estudos mais recentes que existem. A Ordem dos Enfermeiros emite várias tomadas de posição relativas a esta temática, nomeadamente relativamente à qualidade dos cuidados dos enfermeiros, dizendo que o enfermeiro tem um melhor desempenho profissional e consegue fixar-se mais à instituição se o seu processo de integração for eficaz. E, por outro lado, diz-nos que o cuidado ao doente crítico exige contacto com procedimentos de elevada complexidade, manuseamento de equipamentos também eles complexos e avançados, e portanto isto tudo exige processos de integração eficazes e completos e com uma estrutura devidamente sustentada. Por outro lado, trago aqui um dado da OCDE do relatório 2023 que nos diz que Portugal tem cerca de 7,4 enfermeiros por cada 1000 habitantes, sendo que a média da OCDE é de 9,2, portanto Portugal está aqui num valor inferior, e o país com mais enfermeiros por cada 1000 habitantes é a Finlândia, com 18. Portanto, temos que integrar mais enfermeiros para que consigamos fixar mais profissionais às nossas instituições e, com processos de integração mais completos e eficazes, conseguimos então melhorar a qualidade dos cuidados prestados. Remetendo aqui a outros documentos que também são importantes para a nossa prática enquanto profissionais de saúde, a Lei de Bases da Saúde evidencia, sobretudo nestas 4 bases, a importância da integração dos enfermeiros. Na base 2 fala em direito a cuidados com base na evidência científica mais recente. Na base 22 fala em trabalho organizado e planeado, o que sem dúvida remete aqui para processos de integração. As bases 28 e 29 falam em profissionais de saúde com direito à formação contínua e à valorização do trabalho de equipa. Portanto, tudo isto remete para a importância dos processos de integração completos, eficazes, porque só um enfermeiro bem integrado vai prestar cuidados com base na evidência científica mais recente, bem estimulado, com interesse em melhorar a sua prestação de cuidados, com interesse em trabalhar de forma organizada e estruturada, seguindo um guia de integração, todo um processo sustentado e valorizar, sem dúvida, a formação contínua e o trabalho de equipa. Por outro lado, o Plano Nacional para a Segurança do Doente 2021-2026, que ainda está em vigor, 2 dos seus pilares, o 1 e o 5, falam-nos em segurança, cultura de segurança e práticas seguras em ambientes seguros. O plano de integração está sem dúvida relacionado com a segurança do doente, porque eu só vou prestar cuidados seguros se estiver bem integrada na minha equipa e, portanto, esta temática é sem dúvida o primordial na segurança, na cultura da segurança, e são aqui 2 pilares bastante sustentados neste Plano Nacional para a Segurança do Doente. Em relação ao Plano de Ação Mundial, portanto, aqui já em termos internacionais, também o Plano de Ação Mundial para a Segurança do Doente 2021-2030, que também está em vigor ainda, nos fala em trabalho de equipa coeso,
com monitorizações rigorosas, com a criação de culturas certas, análise crítica de ambientes de risco, implementação de protocolos que objetivam melhores práticas. Portanto, tudo isto nos remete não só ao processo de integração, como também ambientes de risco, monitorizações rigorosas, tudo isto nos remete à prestação de cuidados do doente crítico. Portanto, juntar aqui estas duas ideias e, sem dúvida, que isto também está aqui incrementado no Plano de Ação Mundial, então, para a segurança do doente. Falando agora um bocadinho naquilo que foi o questionário diagnóstico que eu apliquei à equipa, começando aqui por apresentar os resultados da caracterização sociodemográfica, académica e profissional. Em termos de idade, a equipa está bastante equilibrada. Temos, na sua maioria, pessoas entre os 40 e os 49 anos, mas também muitos entre os 30 e os 39 e os 20 e os 29. Portanto, temos pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, que nem por isso quer dizer que tenham mais experiência, mas em termos de idade temos aqui uma equipa equilibrada. Por outro lado, a maioria das pessoas que respondeu ao questionário são mulheres. A maioria das pessoas, em termos de habilitações académicas, respondeu que tem como habilitação académica um mestrado e logo a seguir 34,1% das pessoas têm licenciatura apenas. Portanto, diz-nos aqui que a maior parte das pessoas tem um mestrado, ou seja, estão a investir na sua formação, o que também é bastante positivo. Por outro lado, em termos de título de especialista em enfermagem, 41,5% das pessoas diz que sim, que tem título de especialista, 58,5% diz que não. Em termos de área de especialização, a maioria tem título de especialista na área médico-cirúrgica à pessoa em situação crítica. Portanto, é o ideal aqui para o contexto do meu projeto. Em termos de tempo de experiência profissional, temos aqui uma variedade de respostas e algum equilíbrio também, sendo que a maioria refere ter entre 10 a 19 anos de experiência profissional. E logo a seguir temos mais de 20 anos, o que também é bastante positivo, portanto temos aqui pessoas bastante experientes. Relativamente ao tempo de experiência profissional no serviço de urgência, a maior parte das pessoas, novamente 29,3% das pessoas, dizem que têm 10 a 19 anos de experiência no serviço de urgência, portanto, novamente aqui a importância de serem enfermeiros com experiência no cuidado ao doente crítico, o que também é um aspecto bastante positivo em termos de integração a novos colegas, serem pessoas experientes, tal como vamos ver mais à frente. Relativamente à pertinência da temática e terminando assim a caracterização sociodemográfica da população-alvo, à primeira pergunta, presta cuidados na sala de emergência? A maior parte das pessoas responderam que sim, 82,9%. À pergunta, está ou esteve a ser integrado nas salas de emergência no último biênio? A maior parte das pessoas responderam que não, 80,5% responderam que não. Relativamente à perspectiva de enfermeiro integrado, perguntei quais as dificuldades sentidas ao longo do processo. A maior parte das pessoas respondeu o rácio enfermeiro com colega de integração doente, no sentido de haver menos tempo, menos disponibilidade. Logo de seguida, as respostas disponibilidade do enfermeiro integrador e a gestão do stress e a tomada de decisão. Foram estes os três aspectos mais enunciados na perspectiva de enfermeiro integrado como dificuldades sentidas. Depois temos outras respostas, como receptividade da equipa multidisciplinar, temos também o tempo de integração tendo sido escasso, temos também a adaptação aos procedimentos setoriais, mas as outras três foram sem dúvida as que foram mais enunciadas, sendo aqui o maior, o rácio enfermeiro doente, sem dúvida mais frisado nas respostas. De seguida, perguntei se está ou esteve a integrar um colega nas salas de emergência no último biênio. A maioria das pessoas, 70,7% das pessoas, respondeu que não. Quais as dificuldades sentidas do outro lado, ou seja, na perspectiva de enfermeiro integrador? A maior parte das pessoas, 83,3%, responderam a carga de trabalho excessiva
E logo de seguida, com 41,7, a resposta mais dada foi novamente o rácio enfermeiro com colega de integração doente, que requer mais tempo, mais disponibilidade e que com doentes atribuídos ou com mais doentes atribuídos do que aquilo que seria esperado relativamente às dotações seguras, não é tão possível. Portanto, estes foram os 2 aspectos mais mencionados. À pergunta: conhece o guia de integração dos enfermeiros às salas de emergência? A maior parte das pessoas disse que sim, 68% diz que sim, que conhece. E à pergunta: aplicou ou está a aplicar o guia de integração? A maior parte das pessoas diz que não, 51,2% diz que não. Portanto, a maior parte diz que sim, que conhece o guia, que já agora deixo aqui a imagem. O guia está disponível numa pasta partilhada nos computadores do serviço de urgência, portanto está acessível a todos os profissionais de saúde. Portanto, a maior parte, apesar de conhecer o guia, 51,2% das pessoas não o aplicou ou não está a aplicar. Portanto, temos aqui já um ponto a melhorar, uma vez que os guias de integração servem para isso mesmo, para guiar, para orientar, para sustentar e não para cada um fazer da forma que acha mais correta, mas sim uniformizar as práticas e seguir uma ordem, seguir uma estrutura para que no fim essa integração seja realmente eficaz e tenha abrangido todos os pontos importantes e nesse sentido é importante então que todos utilizem o guia quando integram um colega no sentido de uniformizar as práticas. Perguntei quantos turnos de integração às salas de emergência teve ou vai ter. Houve variadíssimas respostas, sendo que a percentagem mais elevada foi 30 turnos, com 16% das pessoas a responderem isso. E depois, por outro lado, houve quem respondesse 3 meses. Portanto, vamos ver mais à frente que são dados importantes e de valorizar este tempo. Temos depois pessoas que já não se recordam, pessoas que dizem 6 turnos, 12 dias, pronto, variedíssimas respostas, mas a sua maioria fala em 30 turnos. 60,7% das pessoas refere que o tempo de integração não é suficiente, o tempo que mencionou atrás na resposta anterior não é suficiente ou não foi suficiente. Por outro lado, perguntei se conhecem as competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros para a prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, nomeadamente, deixo aqui o anexo das competências específicas do enfermeiro especialista à pessoa em situação crítica, que vai muito ao encontro daquilo que é esperado de um enfermeiro na prestação de cuidados ao doente crítico. A maior parte das pessoas diz que sim, 31,7% das pessoas diz que não conhece. No fim do questionário, decidi expor esta questão por saber que alguns colegas sentem que às vezes têm que assumir a responsabilidade pela pessoa da sala de emergência, pelo doente que ali está, ainda sem terem o dever de assumir essa responsabilidade, mas porque os recursos humanos são escassos e às vezes as situações assim o exigem, e então decidi colocar esta questão. As respostas mais ou menos vão ao encontro todas umas das outras. Fala-se em ser esta realmente uma dificuldade que sentem, terem que contar com um elemento efetivo ainda sem o serem, em dever-se aumentar o número de enfermeiros alocados à sala de emergência, portanto aumentar o número de enfermeiros no geral e na sala de emergência, em termos aqui dos recursos humanos. Fala-se também no enfermeiro que está a ser integrado ter medo do stress, ter medo daquilo que vai encontrar, ter medo de não ter capacidade de responder e, portanto, essa ser também uma dificuldade neste processo. Outra dificuldade que assumem é a integração de um enfermeiro ser às vezes supervisionada por vários enfermeiros, por vários colegas, portanto, nem sempre durante aqueles 30 turnos ou 3 meses ou outros dias, como foram apontados ali no outro gráfico, esse processo não é sempre acompanhado pelo mesmo colega e, portanto, isso é uma dificuldade também mencionada. Por outro lado, não ter havido uma avaliação
intercalar, uma avaliação final para perceber o estadio daquele enfermeiro. E, portanto, sem dúvida que aqui estamos a entrar no bloco de pessoas que não estão a aplicar o guia de integração do serviço, porque o guia de integração do serviço fala em 30 turnos de integração, em avaliações intercalares, uma avaliação final para perceber qual é o estadio daquele enfermeiro, estará pronto ou não para ficar autónomo na sua prestação de cuidados. Portanto, aqui estamos claramente dentro do bolo de pessoas que não utilizam o guia. E, portanto, falamos aqui sobretudo em recursos humanos, medo, gestão do stress, tomada de decisão, disponibilidade do enfermeiro integrador, integração supervisionada por vários colegas, o que também não facilita, porque cada um tem o seu método de trabalho, cada um tem a sua disponibilidade e, portanto, não é um processo contínuo de acompanhamento pelo facto de não ser sempre a mesma pessoa. E era sobretudo estas conclusões que eu queria retirar aqui desta questão. Apresento-vos agora aqui a revisão sistemática da literatura que fiz. Portanto, inicialmente, através da plataforma online BEON, obtive 627 artigos, que no fim resultaram apenas em 5, aplicando os critérios de inclusão e exclusão. Com as palavras-chave que estão aqui mencionadas e, portanto, isto deu origem à revisão intitulada Integração de enfermeiros na prestação de cuidados ao doente crítico. Na revisão da literatura, na maior parte dos artigos, os aspectos, na perspectiva de enfermeiro integrado, os aspectos que foram enunciados foram a integração que deve ser supervisionada por enfermeiros peritos na área, portanto, enfermeiros peritos experientes, peritos aqui no sentido do modelo de aquisição e desenvolvimento de competências de Patrícia Benner, que nos diz que o enfermeiro perito é aquele, sobretudo, que antecipa problemas, que não tem questões, que age sem dúvidas, sem ter que questionar e antecipando, sobretudo, possíveis complicações. Por outro lado, o outro aspecto mais apontado é a importância do reforço positivo e da comunicação entre os dois intervenientes, portanto, entre o enfermeiro integrado e o enfermeiro que integra. Temos aqui outras dificuldades também apontadas, como o tempo de integração ser escasso, a integração dever ser supervisionada apenas por um elemento, como também foi referida pela equipa, o facto de as pessoas não saírem totalmente preparadas do curso de licenciatura para a prestação de cuidados ao doente crítico e, por fim, a escassez da dedicação e disponibilidade do enfermeiro que integra. Na perspectiva de enfermeiro integrador, os aspectos mais mencionados são a escassez de conhecimentos do enfermeiro integrado e a desmotivação e falta de interesse. Portanto, aqui dois aspectos relativos ao enfermeiro integrado são os mais apontados. Por outro lado, também temos a carga de trabalho excessiva, os rácios inadequados, o tempo de integração, a importância da realização de uma reunião no final do processo. Aspectos mencionados por ambos, na maior parte dos artigos, são o contexto da prestação de cuidados ser um contexto de stress, de ansiedade, de medo do desconhecido e da importância da tomada de decisão segura. Portanto, sem dúvida que é um aspecto primordial e é aqui apontado por ambos nos artigos. E em 2 dos artigos fala em simulação clínica, a importância do treino de situações reais para que, quando estas aconteçam, a pessoa esteja mais preparada para intervir e, sem dúvida, que a simulação clínica é aqui uma chave importante nesta melhoria da qualidade dos cuidados e uma chave importante no processo de integração. Mesmo ao longo do processo de integração, haver vários momentos de simulação e de treino. Em jeito de comparação, apresento aqui as dificuldades mais enunciadas no questionário que obtive aos enfermeiros do serviço de urgência e nos artigos da revisão sistemática que fiz. Na perspectiva de enfermeiro integrado, o peso que é atribuído ou o que foi mais frequentemente falado foi o rácio do enfermeiro com colega de integração doente, a disponibilidade do enfermeiro integrador e a gestão do stress e da tomada de decisão. Por outro lado, na revisão, o enfermeiro integrado fala em enfermeiros peritos a supervisionar a integração e assim a obter melhores resultados.
e, por outro lado, a importância da comunicação e do reforço positivo. Portanto, apesar de ambos os aspectos de ambos os lados estarem mencionados tanto no questionário dos enfermeiros do serviço de urgência como nos artigos da revisão, a importância que é dada a cada um, aqueles que mais se destacam, acabam por ser distintos. Na perspectiva de enfermeiro integrador, os enfermeiros de serviço de urgência dizem que é a carga de trabalho excessiva e o rácio novamente. Nos artigos, os enfermeiros integradores falam sobretudo em escassez de conhecimentos do enfermeiro integrado e na sua desmotivação e falta de interesse. Como vimos anteriormente, também a carga excessiva, também as dotações seguras e os rácios são apontados nos artigos da revisão. No entanto, a frequência com que estes aspectos são apresentados nos artigos é menor. Portanto, dão mais importância, neste caso, à escassez de conhecimentos do enfermeiro integrado, como sendo um fator negativo para o sucesso do processo de integração. Ainda assim, falamos aqui em 3 meses de integração nos estudos primários que obtive na revisão sistemática e vemos que muitos dos colegas falaram em 3 meses de integração também no serviço de urgência, falaram em 30 turnos de integração, portanto aqui um dado não sendo totalmente igual, mas que vai ao encontro aqui de um processo de integração mais eficaz com algum tempo, porque vemos que colegas que nos dizem 12 dias de integração, uma semana de integração, é de facto escasso, dada a complexidade do doente crítico, dada a complexidade deste processo que é tão exigente. Portanto, vemos que há aqui alguns dados que, no fundo, são idênticos à revisão da sistemática que fiz, o que é positivo porque significa que em alguns aspectos o trabalho está a ser bem feito, apesar de termos chegado à conclusão que a maioria da equipa não utiliza o guia de integração, alguns não o conhecem, mas temos aqui dados que nos mostram que de facto é importante utilizá-lo e é importante seguir estas indicações. Em jeito de consideração final, ressalvar aqui mais uma vez que a qualidade dos cuidados e a segurança do doente crítico estão diretamente relacionadas a processos de integração eficazes e completos. Só um enfermeiro bem integrado é que prestará cuidados de maior qualidade, sem dúvida. Um enfermeiro que não está tão bem integrado, que ainda não sabe o lugar devido do material, que não está familiarizado com os procedimentos, com os equipamentos, não vai conseguir, não vai ser capaz de prestar cuidados seguros ao seu doente. E, portanto, a importância aqui de individualizar este processo, apesar de existir um guia e de toda a equipa dever conhecê-lo e de haver elementos dinamizadores nas equipas que façam com que toda a gente conheça estes guias e os utilizem, ainda assim, havendo essa estrutura para uniformizar as práticas, esse processo deve ser individualizado e adaptado a todos os enfermeiros, porque cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, as experiências previamente obtidas também não são as mesmas e, portanto, deve haver aqui um ajuste e uma adaptação àquela pessoa. A importância também da comunicação, do trabalho em equipa, das críticas e da partilha de forma construtiva, porque sem dúvida só culminando todos estes aspectos é que teremos enfermeiros fixos à instituição, que queiram progredir também na sua formação e que prestem sem dúvida cuidados de maior qualidade e com segurança para o seu doente e com segurança para si também, na prestação de cuidados, também fundamental, mas sem dúvida com tomada de consciência daquilo que fazem todos os dias. Deixo aqui as referências bibliográficas que utilizei para construir esta apresentação. Quero agradecer por terem assistido a esta sessão de formação. Alguma dúvida, alguma questão, deixo aqui o meu contacto. Sem dúvida que as ideias-chave são sobretudo estas: qualidade dos cuidados e segurança do doente. Mais uma vez repito, não só em termos de integração de enfermeiros, mas tudo o que envolva a prática e a prestação de cuidados de enfermagem. É para isso que trabalhamos diariamente. Obrigada mais uma vez.